aqui na presença do Senhor. E olha só, já temos a data do próximo Café da Integração, que vai ser dia 23 de abril. Então, se você não pôde participar desse, você vai poder participar do próximo. E é um tempo incrível, foi maravilhoso. E você é o nosso convidado. No Café da Integração, a gente apresenta a igreja, você tem uma oportunidade de dar mais alguns passos que Deus tem para a tua vida. Mas olha só, nós vimos aqui um vídeo, um contexto de guerra, um contexto de muita batalha, e eu não sei quantos sabem, mas hoje está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a Rússia está atacando a Ucrânia. O presidente da Ucrânia já pediu ajuda de outros países para que pudessem disponibilizar armamentos. O presidente da Rússia também disse: olha, se vocês quiserem defendê-lo, eu vou ficar contra vocês, tem uma grande guerra. E a minha pergunta para você é: se você tivesse muitos armamentos, você disponibilizaria os seus armamentos para essa guerra? Ou para um lado, ou para outro? Fala aí com quem está do seu lado. Você emprestaria os seus armamentos para alguém ou não? Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Quem emprestaria para a Ucrânia? Quem emprestaria para a Rússia? E quem ficaria nem de um lado nem do outro? Olha só quantas pessoas covardes, aleluia. Estou brincando, viu? É só um posicionamento. Também talvez eu, não sei, eu tenho que pensar. Brincadeira, viu, querido? Mas olha só, e Deus tem um reino. Será que os seus armamentos estão à disposição de Deus? A sua vida, querido, é um grande armamento. A sua vida tem um poder incrível de fazer muitas coisas. E os armamentos da sua vida estão rendidos a Deus? Estão disponíveis para Deus? Será que a sua vida está rendida ao Senhor? Render os seus armamentos significa você colocar tudo à disposição de Deus. Se alguém empresta seus armamentos ali para a Ucrânia, a pessoa está dizendo assim: olha, aqui é para você usar, aqui é para você realmente vencer a sua batalha. Eu empresto meus armamentos para você, eu rendo os meus armamentos para você. Da mesma forma, se alguém fizer isso para a Rússia, inclusive, eu não sei, quem conhece o Elon Musk? O Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, é um bilionário. Ele está revolucionando aí a visita ao espaço, né, com muita tecnologia. É um cara doidão aí, com muitas invenções. E ele chamou o Putin, que é o presidente da Rússia, para um duelo pessoal. Ele diz assim: Putin, você vem brigar comigo e quem vencer, vence a batalha. Meio doidão, né? Porque o Putin não é flor que se cheire, ele é muito sanguinário e tudo. Talvez ele falou ali até como uma brincadeira, mas disponibilizando ali o seu arsenal para defender a Ucrânia. E querido, no mundo espiritual também existe um armamento. Você é dono de um armamento, eu vou lhe explicar isso. Você tem armamentos poderosos, e a questão é se esses armamentos estão rendidos a Deus, se os seus armamentos estão à disposição do reino de Deus. Tem gente que está vivendo uma vida assim, apenas de manutenção. A pessoa não tem um propósito muito bem definido, muito bem claro, e até tem medo de morrer, mas quando você avalia, a pessoa nem está vivendo. Está trancada, confinada, com medo de tudo. Então tem medo de morrer e acaba não vivendo. E definitivamente esse não é o propósito de Deus para você. Esse não é o projeto de Deus para você, sabe? Uma vida sem propósito, uma vida insossa, uma vida sem graça, sem objetivos, sem batalhas. Deus não quer isso para ti. Deus quer que você renda os seus armamentos para Ele e viva uma batalha que a vitória já está garantida, que é de Jesus. Aleluia. Então Deus quer te chamar para você ser um soldado de Cristo. Deus quer te chamar para você render os seus armamentos a Ele e viver uma vida com significado, uma vida com propósito.
Os seus armamentos é a sua própria vida, o seu tempo, os seus dons, os seus recursos. Nós vamos falar mais sobre isso. E a questão não é porque Deus está precisando de arma. Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa porque Ele que é o autor de tudo, Ele é dono de tudo. Deus traz à existência coisas que não existem. Então Deus não precisa de mim, não precisa do Vinícius. Deus também não precisa da Núbia, mas Deus decidiu nos usar e decidiu dizer assim: vem para o meu lado e vive um propósito comigo. Eu quero usar sua vida, eu quero falar com você, eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E já pensou você acordar todos os dias de manhã e você ir dormir com a convicção de que você é um instrumento nas mãos do Redentor? Você é um instrumento nas mãos de Deus? Já pensou essa ser a sua convicção? Olha, eu sou realmente uma pessoa que Deus usa, uma pessoa que Deus age através de mim. Os meus armamentos são usados por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Então isso é maravilhoso. E o que está por trás disso é que a palavra de Deus fala que tudo foi feito por meio de Jesus e para Jesus. Tudo foi feito dele, por meio dele e para ele. Então você foi feito por Cristo e você foi feito para Cristo. Então talvez a sua vida esteja tão distante desse propósito, seus armamentos talvez estejam enterrados, ou talvez estejam prostituídos, sendo usados para outra finalidade. Mas eu quero dizer, querido, que o plano de Deus para a tua vida é que você viva por Cristo. Ei, foi Jesus que te criou, foi Jesus que sonhou com você. Dentre milhões de possibilidades, Jesus escolheu você para vir ao mundo. E a finalidade da sua vida é viver para a glória de Deus, viver com a sua vida rendida a Jesus, os seus armamentos rendidos a Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E nessa noite nós vamos meditar em uma história da viúva de Sarepta, e nós vamos extrair 3 lições poderosas dentro desse tema de render os armamentos para Deus. Você vai sair daqui realmente assim, direcionado. Você vai sair daqui com um norte para você dar para a sua vida, para os seus armamentos. E você vai entender como há realmente um poder nas tuas mãos para ser colocado diante de Deus. Aí a decisão é sua, a decisão quem vai tomar é você. Mas a palavra de Deus, ela vai de encontro ao teu coração e vai fazer um convite para ti, vai fazer um desafio para ti. Então eu quero ler a palavra principal dessa noite, que se encontra no primeiro livro de Reis, do Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. 1 Reis 17, 8. O tema dessa mensagem é: renda seus armamentos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir para acompanhar comigo. Mas se você não tiver, vai passar também aqui no telão. Abrindo aqui um pequeno parênteses para lembrar que nós estamos fazendo uma leitura anual da Bíblia. E nós temos um grupo no WhatsApp que todo dia nós mandamos uma reflexão da palavra de Deus. Quantos fazem parte desse grupo? Levanta aí a mão. Olha só quanta gente. Então são reflexões abençoadas, são pessoas que têm orado, lido a palavra e escrito ali um devocional poderoso para a sua vida. E a gente já escutou vários testemunhos de gente que diz assim: olha, incrível, porque eu estava diante de uma situação e quando eu li aquela palavra, Deus falou comigo. Estou ali olhando para a Verbena, que até testemunhou isso, né? Olha, ministro, Deus falou comigo através daquele grupo. Então você que não faz parte, se quiser, você fala conosco também. Tem um balcão de informações ali no final, tudo para lhe servir e para lhe orientar. Vamos ler o texto bíblico. Quantos estão atentos? Diga: eu estou. Então vamos fazer a leitura. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo:
levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse: ei, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: olhe, tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho pão assado, eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, eu apanhei aqui 2 pedaços de lenha e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, aí você prepara o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija ou do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Amém? Preparado aí para o corinho de fogo? Corinho de fogo é uma expressão que às vezes a gente usa para uns mais animados, assim. Aí tem a farinha da panela não se acabará. Então, no final pode ser que a gente, nosso maestro aqui já está entrando aqui no Google para buscar a cifra do corinho de fogo. Queridos, vamos orar por essa palavra. Diga graças a Deus. Levanta as tuas mãos e diz graças a Deus, porque a palavra é uma bênção para as nossas vidas. Amém, Betão? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu sei que essa noite o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. A minha oração é que os nossos corações estejam voltados para Ti e que o Teu Espírito Santo revele-nos tudo o que o Senhor quer para as nossas vidas, para os nossos armamentos. Nós queremos, Deus, viver uma vida com propósito, a vida que o Senhor sonhou para nós. A melhor vida é a vida que responde ao Teu chamado para o nosso coração, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Por isso, Pai, eu te peço que com o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, desfaça todo o mal. Se aqui no nosso meio tem alguém com dor de cabeça, que essa dor de cabeça vá embora agora, em nome de Jesus. Se há pessoas aqui com o coração aflito e angustiado, que a paz de Deus venha sobre o seu coração agora também, em nome de Jesus. Que a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos estejam cativos a Jesus. É no nome dele que eu oro e agradeço. E quem concorda diz amém, amém. Olha só, queridos, essa história, ela é muito interessante. E antes de entrar nos 3 pontos práticos para mim e para a sua vida, eu quero só compartilhar um pouquinho do contexto aqui, do texto bíblico para você, porque esse texto está dentro de um contexto em que Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus. Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus. E aí Elias estava ali, vivendo uma vida com Deus, e Deus estava profundamente desagradado, descontente com Acabe. Acabe era um rei, naquela altura um rei do povo de Israel. Se você for ler o livro de 1 Reis, você vai perceber tudo isso que eu estou lhe falando. E Acabe era um rei que prostituiu a adoração. Ao invés de ele adorar o Deus vivo e verdadeiro, ele estava adorando a Baal, que era um falso Deus. E que naquela época Baal era conhecido como um Deus de fartura, de prosperidade. E Elias, juntamente com o povo, começou a adorar Baal,
e aquilo entristeceu profundamente o coração de Deus. Então Deus levantou Elias como um mensageiro para falar do caminho da verdade, para falar do arrependimento, para falar da salvação. E hoje nos nossos dias não é diferente. Nós temos muitas pessoas que não estão adorando ao Deus vivo, mas estão adorando a qualquer outra coisa ou pessoa. Entenda, o que é prostituir a adoração? É a mesma coisa de idolatria. É quando você dá a sua adoração, que era para ser para o Deus vivo, você coloca em outra pessoa ou em outra coisa. E aí tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora o marido, o filho, tem gente que adora a si mesmo, tem gente que adora santos, e tira o foco da adoração do único que é digno de ser adorado, que é o Deus vivo. Isso estava acontecendo na época em relação a Baal. Então eles estavam adorando esse falso Deus chamado Baal. E Deus levantou Elias para trazer um juízo e uma advertência para o povo, para chamá-los de volta ao arrependimento. Nós lemos o capítulo 17 a partir do versículo 8. Mas se você for ler o versículo 1, você vai ver que Elias, ele disse assim, em nome do Senhor: olha, a partir de agora não vai chover na terra. Então vai ter um grande período de fome e de escassez. Não vai ter agora nada com que vocês possam realmente se alegrar. E vocês vão ver que não é Baal que traz a prosperidade, mas é o Deus vivo que traz a prosperidade. Então, muitas vezes, muitas dores na nossa vida servem para a gente refletir que o nosso coração não vai se preencher com bebidas, com prostituição, o nosso coração não se preenche com muito dinheiro, o nosso coração não se preenche com o trabalho dos sonhos, o nosso coração não se preenche com um casamento, o nosso coração só é preenchido no Senhor. E às vezes vem um período de seca e de estiagem, porque é Deus te chamando a se voltar para Ele. A dizer, olha, desse jeito a tua vida, ela vai estar infrutífera, a sua vida ela não vai conseguir ser plena, porque está faltando o principal, que é Deus na tua vida. Então Elias declarou aquele tempo de fome, e aí Deus disse assim, olha Elias, você vai agora para a casa de uma viúva, e eu vou usar essa mulher para te sustentar. E aqui eu já quero, agora nós vamos entrar nas 3 lições práticas da viúva de Sarepta, para nós rendermos o nosso armamento para Deus, para você render os seus armamentos para Deus. Deus disse, você vai para a casa dessa viúva e ela vai te sustentar. Só que, queridos, chegando lá, a viúva estava sem um pau para dar no gato. Chegando lá, a viúva estava lascadinha, porque ela disse assim, meu querido, eu vou já morrer, eu tenho um pedacinho de pão aqui, eu vou preparar ele para mim, para meu filho comer e morrer, porque acabou com tudo. Era uma viúva desprotegida, uma mulher ali pobre, vulnerável, mas interessante como Deus quis usar aquela mulher. E o primeiro ponto que eu quero falar com você sobre essa história é que não importa o que você tem, não importa o tanto que você tem, não importa como você está, o que importa é você ter uma atitude de fé e colocar à disposição de Deus. Então, muitas pessoas, quando eu falo de render armamentos para Deus, né, de ser usado por Deus, de colocar os armamentos diante de Deus, é assim, rapaz, se ele soubesse como eu estou lascado, ele não falaria isso comigo, porque eu não dou conta nem da minha vida. Imagina colocar armamento nas mãos de Deus, eu não tenho nada, eu sou um pobre, eu sou um pecador, eu estou miserável, eu não tenho, falar a verdade, eu não tenho nem vontade de levantar da cama, eu estou aqui hoje, eu vim só mesmo pela misericórdia de Deus, eu não consigo nem me sustentar direito. Então que história é essa de eu ser usado por Deus, eu render os meus armamentos para Deus? E querido, eu quero te dizer
que não importa o tanto que você tem. Não importa se você tem muito, se você tem pouco. Não importa como você está. Importa a sua atitude de fé, de confiar em Deus. Porque se o pouquinho que você tem, você colocar nas mãos de Deus, Ele vai fazer uma obra extraordinária. Porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa do que você tem. Deus quer o teu coração. E o teu coração rendido a Ele, com um pouquinho que você tem em fé, Deus vai fazer uma grande provisão. Interessante, muito interessante essa palavra, porque muitas pessoas se escondem por trás da sua condição para não tomar uma decisão. Deus não quer a tua condição. A minha condição está boa, a minha condição está favorável, está tudo indo bem, eu tenho força, eu tenho... Não, Deus não quer a condição, Deus quer a decisão. Muitas vezes a pessoa que está numa condição favorável, ela até se ilude, porque por estar em uma condição favorável, ela acha que não precisa de Deus. Deus não precisa de condição favorável, Deus quer um coração quebrantado. Deus quer que você renda aquilo que você tem para Ele. Então aquela mulher só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas era aquilo que Deus queria usar. Aquela mulher tinha tão pouco, estava tão mal, a ponto dela dizer, olha, eu vou já morrer, eu e meu filho. Mas Deus estava interessado no coração daquela mulher. É por isso que tantas vezes na Bíblia, Deus usa situações assim praticamente desprezíveis, improváveis, para mostrar a sua glória. Foi assim com Jesus quando Ele foi alimentar uma multidão. Sabe o que foi que Jesus usou? 5 pães e 2 peixinhos. Porque não era sobre os 5 pães e os 2 peixinhos, era sobre quem estava com eles. Quando os 5 pães e os 2 peixinhos são colocados na mão de Jesus, Ele faz o milagre da multiplicação, Ele faz acontecer. E Jesus alimentou milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Então não diga mais, eu não tenho nada, eu não posso, eu não consigo. Entenda, não é sobre o que você tem, se é muito ou se é pouco, é o seu coração rendido para Deus. Deus usou também Moisés para libertar um povo. E Moisés, ele usou um pedaço de pau, irmão. Um cajado. Deus disse, pega esse cajado aí, Moisés, eu vou usar ele na tua vida. E Moisés usou aquele cajado para abrir o mar vermelho. Moisés usou aquele cajado para mostrar para Faraó o poder de Deus. Aquele cajado se transformou em serpente. Aquele cajado trouxe pragas sobre o Egito. Aquele cajado foi uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas o cajado não tinha poder nenhum. Mas quando algo que não tem poder nenhum cai nas mãos de Deus, Ele faz algo surpreendente e maravilhoso. Foi assim também com as pedrinhas de Davi. Davi estava diante de um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar. Um gigante preparado com as armaduras, com espada, com escudo. E uma nação inteira tinha medo desse gigante. E Davi vem e se dispõe a enfrentar aquele gigante. E Saul disse assim, olha, se você quiser eu te dou a minha armadura, eu te dou a minha espada. Ele, não, eu vou usar o que eu tenho e eu vou colocar nas mãos de Deus. E Davi ali, um homem do campo, simples, com algumas pedras e com uma baladeira, o mais improvável possível, ele derrubou aquele gigante. E é assim que a gente vê acontecendo na vida das pessoas, que mesmo tendo pouco, mesmo estando tão assim em situações adversas, mas se elas se rendem ao Senhor, Deus faz a obra, Deus faz o milagre, Deus faz o sobrenatural acontecer. Então esse pouquinho de farinha que você tem, esse pouquinho de azeite que você tem, renda ao Senhor. Primeira lição, não importa o que você tem, nem importa como você está. O que importa é a sua fé, a sua atitude em contato com o poder de Deus. A segunda lição é muito interessante, porque lá no versículo 13, Elias disse assim para aquela mulher, e Elias era um mensageiro de Deus, olha, eu sei que você só tem um pouquinho de farinha,
e um pouquinho de azeite. Queridos, vamos imaginar hoje que aquela mulher, ela tinha um pote na sua casa com um pouquinho de farofa com carne. Era a última coisa que ela tinha, sem perspectiva de comprar mais nada, ela e o filho. E ela ia comer aquela porção, já sabendo, aquela farofinha com carne, um pouquinho que sobrou, e depois ela ia morrer de fome. E aí chega o profeta na casa dela e diz assim: olhe, eu quero que você vá pegar um pouquinho de farofa com carne, mas primeiro você vai servir a mim. Depois que eu comer, depois que você me servir, aí você vai servir a você mesma e o seu filho. E isso é muito impressionante, porque se você se concentrar nessa história e ver o drama dessa história, você vai ficar talvez até em algum momento com raiva de Elias. Como é que pode esse homem ver que a mulher é uma pobre coitada, uma viúva, que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ele quer que ela dê para ele, e ele ainda quer ser o primeiro? Queridos, a segunda lição dessa história é o que você coloca em primeiro lugar revela o seu coração. Diga assim: Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Então, quando Deus pede para você dar algo, é porque você precisa dele. E ele quer te abençoar. Ele quer fazer uma obra na tua vida e você precisa liberar a fé. Você precisa colocar sua fé em ação. Você precisa de uma atitude. Essa história me faz lembrar também a história de uma mulher na Bíblia, nos tempos de Jesus, que ela só tinha 2 moedas. E ela vai e dedica essas 2 moedas lá no templo como uma oferta. E talvez alguns de nós: não, minha senhora, você só tem 2 moedinhas, bota no bolso, leve para casa, tome aqui mais uma. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher dando as 2 moedas, e ele aprova aquela situação, e ele diz assim: muito bem, senhora, você deu mais do que todo mundo. Alguns chegavam lá com quantias de dinheiro e depositavam. A mulher veio com 2 moedinhas, e ele disse que ela deu mais do que todo mundo. Porque a questão para Deus não é o valor da moeda. Deus não precisa de moeda, mas Deus quer o teu coração. E o teu coração se revela em uma atitude de fé. Então você precisa dar. Você precisa dar a sua decisão. Você precisa se lançar em fé e você precisa disso. Só para ficar claro, antes de Elias ir para a casa dessa senhora, Deus estava usando alguns pássaros para alimentar Elias. Então, Deus não precisava daquela mulher, mas ela precisava dar. Ela precisava experimentar a fé, o poder da fé, o poder de lançar a semente de fé, de ter aquela atitude de confiar no homem de Deus e no próprio Deus. Então, antes de Elias ir para a casa da mulher, Deus usava pássaros. Você pode ler o capítulo 17. Então vieram corvos do céu de maneira sobrenatural. Você precisa aprender a andar no sobrenatural. E aqueles corvos vieram para alimentar Elias. E você pensa que era com pão? Era não, querido, era com carne. Era com o que tinha de melhor. Aqueles corvos trouxeram para Elias. Talvez fosse nos nossos dias, fosse eu, um sushizinho aí, um salmãozinho na brasa e tudo. E eles trouxeram tudo do bom e do melhor para Elias. Então não estava precisando de farinha. Mas aquela mulher precisava experimentar a fé. Aquela mulher precisava dar. E Deus não tem problema com liseira. Deus não tem problema com uma pessoa que está ansiosa. Deus não tem problema com um casamento que está destruído. Deus não tem problema com uma vida que acordou hoje pensando em se matar. Ele já trabalhou muitas vidas assim. Deus não tem problema em uma pessoa que acha que não tem mais jeito para ela. Deus não tem problema com as situações que a gente acha que é problema para Ele. Mas tem um problema para Deus. É ocupar o segundo lugar. Deus não topa ocupar o segundo lugar. Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que Jesus disse: se alguém não me ama, em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. Jesus diz assim, querido: se você amar mais a sua mulher do que a mim, você não pode ser meu discípulo.
Se você amar mais o seu filho do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais a sua casa, o seu trabalho, os seus bens, ei, se você amar mais a própria vida do que a Jesus, você não pode ser discípulo. Porque Ele quer o primeiro lugar da tua vida. Porque Ele se deu por completo para você. E Ele quer que você se entregue por completo para Ele, sem reservas. Então essa atitude do profeta era uma direção de Deus. Ele disse assim, olha, primeiro você vai preparar para mim. A primícia você vai dar para mim. Você vai dar prioridade para mim, vai ver o que eu vou fazer. Aquele profeta estava representando o reino de Deus na vida da mulher. Por isso ela precisava dar o primeiro lugar. Gente, eu preciso dizer para vocês que eu odeio a pobreza. Porque eu vejo tanta gente sofrendo pela pobreza. Se tem algo que eu tenho ódio, é a pobreza. Eu combato a pobreza, mas eu amo os pobres. E Deus tem me levado muitas vezes a trabalhar com pessoas de situação econômica menos favorecida. Aqui em Fortaleza, no sertão, e tem um calor no meu coração por essas pessoas. Só que às vezes tem um problema. É você ir tratar uma pessoa nessa situação menos favorável e você achar que ela não pode dar nada. Porque aquela pessoa, muitas vezes, a principal pobreza dela é na mente. É um cativeiro na mente, uma prisão na mente de coitadismo. De achar que sempre vai depender dos outros, de achar que não tem nada para dar, e aquela pessoa fica só, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Uma vez eu tirei um tubinho aqui do bolso, aí a pessoa disse, é remédio para dor de cabeça? Eu, não, é colírio, pois pinga um pouquinho aqui no meu olho, porque tudo ela quer para ela, tudo me dá, me dá, me dá, e aquela crença de escassez que vai faltar, e eu creio que para uma pessoa ser liberta, ela precisa experimentar dar. Ela precisa experimentar o que ela tem, ela compartilhar, ela lançar fé, ela ser generosa, e ali vai vir libertação sobre a vida dessa pessoa. Porque o reino de Deus é um reino que mais alegria em dar do que em receber. Então, querido, se eu vejo alguém, eu vou puxar para o extremo para você trazer para a sua vida. Se eu vejo alguém ganhando R$80, e essa pessoa não dá o dízimo, quanto é o dízimo de R$80? 8. Se eu vejo alguém não dando o dízimo de R$80, eu fico com o coração triste por essa pessoa, e se eu tiver a oportunidade, eu vou em amor falar com ela. Mas entenda, ninguém está precisando de R$8. Irmão, R$8 hoje, você não compra nada, mas R$8 é importante para ela dar, para ela lançar semente, para ela confiar em Deus, para ela mostrar para o coração dela mesma que, ei, a minha prioridade é o Senhor, o dízimo pertence ao Senhor, tudo que eu tenho é para o Senhor, e aqueles R$8 para ela vai fazer a diferença. E eu não estou falando só de dinheiro não, queridos, o dinheiro é uma grande metáfora. Eu não sei se você sabe, mas Jesus falou mais do dinheiro do que sobre o céu e o inferno. Por quê? Porque o dinheiro revela os nossos corações. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas na verdade o que Deus quer não é os R$8, não é a farinha, não é nada que você tem. Deus quer o teu coração. E Ele quer ocupar o primeiro lugar no teu coração. Deus quer ser o primeiro da tua vida. E pode ter certeza, quando você coloca Deus em primeiro lugar, grandes coisas vão acontecer na tua história. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, estas coisas serão acrescentadas. O reino de Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Então a primeira lição é que não importa o que você tem, como que está a sua vida, o que importa é ter uma atitude de fé. Segunda lição, é o primeiro lugar que Deus quer no teu coração. Deus não quer ser o segundo, nem o terceiro. Deus quer ter o primeiro lugar. Isso é Deus. Agora eu engulo o A, o B, o C, até o D. Mas o H, irmão, eu não quero não. Alguns não entenderam. Então, a terceira, porque tem gente que é cheio de H, irmão. Você vai fazer um desafio de fé, a pessoa vem cheio de H, cheio de historinha, cheio de coisa. Fulano, ciclano, amado, amada, receba o que Deus tem para a tua vida.
Viva por fé, obedeça a Deus, faça o que Deus está lhe direcionando e creia que o mais Ele fará. Amém ou não amém? Amém. Diga show H. Querido, compartilhar uma história dessa semana com vocês. Olha que interessante. Um dia nessa semana, eu fui ao monte orar. Tem um tempo assim especial com Deus, né? Às vezes a gente faz um jantar especial com a nossa esposa, né? Às vezes tem um tempo especial de oração. Eu fui ao monte orar com um irmão amigo e lá veio algo no meu coração. Vieram algumas coisas no meu coração que Deus falou. E uma das coisas que Deus falou foi sobre uma oferta especial que eu faria para o Senhor. E ali eu comecei a orar e tudo, e veio um valor ao meu coração. E esse valor que veio ao meu coração não estava dentro do orçamento, da razão, das contas, mas veio aquele valor para o meu coração e eu disse assim, amém Senhor, eu já entrego aqui, já consagro a Ti, mas eu vou primeiro falar com a minha esposa, porque nós somos um e eu quero fazer isso como casal, como uma só carne. E aí, quando chegou em casa, eu falei com ela, amor, veio isso ao meu coração, eu estava orando e tudo, e veio um valor para o meu coração. E eu quero que você ore e pergunte a Deus qual o valor que vai vir no seu coração. Por quê? Porque eu quero fazer isso em unidade com você. Nós vamos lançar uma semente de fé, uma semente de prosperidade, uma semente com um propósito. A gente crê no poder da semente, no poder da palavra. Nós cremos no poder de Deus atuando. Estava no nosso coração, amém, amor? Amém. E aí passou o dia, ela dormiu, no outro dia, eu perguntei, e aí meu amor, você orou, pensou no valor? Ela, amor, eu pensei no valor. E aí ela me disse o tanto. E quando ela me disse o tanto, eu fiquei um pouco assim, frustrado, por quê? Porque a gente já fez isso várias vezes, não foi, amor? Olha aqui para mim. A gente já fez isso várias vezes e é incrível como Deus, Ele coloca o mesmo valor no meu coração e no coração dela. Acredite se quiser. Várias vezes isso já aconteceu. Por quê? Porque eu creio que foi o Espírito Santo soprando. Então, o mesmo Espírito que sopra em mim, sopra nela. Só que quando ela veio me dizer o valor, Aldair, era metade do meu. Aí eu disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Foi eu que entendi a mais, foi ela que entendeu a menos. Aí eu disse assim, amor, foi mesmo esse valor? Ela foi. Aí eu disse, amor, pois se eu te disser que o meu foi o dobro disso. Aí ela disse assim, amor, eu vou te falar, o primeiro valor que veio ao meu coração foi o dobro disso. Só que aí eu fui fazer as contas, eu vi o nosso orçamento e tudo, e aí eu preferi que a gente desse esse valor, porque... E aí na hora ali a gente concordou e tudo, e não, nós vamos dar o valor cheio, o valor que Deus colocou no nosso coração. Interessante que o Aldair ministrou aqui a palavra sobre o dízimo, sobre as ofertas, e a Bíblia diz para você dar de acordo com o que for proposto no teu coração, não é no teu cérebro, é no teu coração, porque muitas vezes, querido, Deus vai colocar algo no teu coração que a tua razão não dá conta, que as tuas contas não dão conta, mas Deus está soprando aquilo no teu coração, e aí o mesmo valor no meu era o valor do dela, e a gente pôde consagrar ao Senhor. Só que, quando Deus não tem o primeiro lugar no teu coração, aí é um problema, porque você vai colocar outra situação na frente, e novamente, querido, me entenda, não estou falando com a finalidade de alcançar dinheiro, receba isso em nome de Jesus, não tem nada a ver com isso. Se você quiser sentir à vontade, não, vou dar aqui, não, vou dar, vai em outro canto, não é sobre o que a gente precisa, é sobre o que você está decidindo diante de Deus. E aí, quando o seu coração tem o primeiro lugar, ele está disponível para Deus. É Deus dizer, vai, e você vai. É Deus dizer, olha, você vai optar por aqui, você optar por aqui. Nós já tivemos várias pessoas aqui, amados, várias pessoas aqui, que abriram mão de uma proposta de emprego melhor, no sentido salarial. Está aqui esse cidadão aqui de amarelo que sentou agora, que abriu mão várias vezes de uma proposta salarial maior. Por quê? Porque Deus estava guiando o coração dele para uma outra prioridade.
Então, quando o seu coração tem Jesus como número 1, as decisões mais importantes da sua vida, você vai querer receber a direção de Deus. Você vai dizer assim, primeiro o reino. Uma vez, Jesus chamou uma pessoa para segui-lo, e a pessoa, tudo bem, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu ir resolver essa situação. E Jesus automaticamente dizia, olha, você não está preparado. Você vem e segue-me, a pessoa, eu vou, mas primeiro, toda vez que tem mais primeiro, você exclui Jesus da tua vida. Porque a obra que Ele quer fazer na tua vida, querido, vai tomar conta do teu ser. Jesus quer te reformar. Jesus quer fazer uma obra completa na tua vida. Jesus quer operar uma transformação linda. E para isso Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Por isso que você precisa se render por inteiro. Por isso que você precisa render os seus armamentos para Jesus. E aí a terceira lição é que a provisão de Deus é sobrenatural. Diga, a provisão de Deus é sobrenatural. Ah, como foi linda a história daquela mulher. Deus transformou uma mulher que estava prestes a morrer em uma mulher abençoada. A farinha não acabou, o azeite não acabou. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A abundância entrou na casa daquela mulher. Primeiro, eu quero que você lembre que não importa a condição dela, a condição era ruim. Não importa o que ela tem, ela tinha muito pouco. Segundo, eu quero que você lembre que Deus precisa ter o primeiro lugar. O primeiro ali foi para o profeta. E terceiro, eu quero que você saiba que a provisão de Deus é sobrenatural. Deus proveu para aquela mulher de uma maneira tremenda e grandiosa. E assim nós temos visto na vida de tantas pessoas que se rendem a Jesus. E de repente vem uma provisão emocional sobrenatural. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo assim, olha, pastor, o médico falou que eu ia precisar disso aqui. Olha, pastor, o psicólogo, o psiquiatra falou que eu estava com esse diagnóstico, que eu estava dependendo disso aqui, mas ele agora perguntou o que foi que aconteceu. Porque você está tão bem, você foi tão transformado, o que foi que aconteceu? Porque a provisão de Deus é sobrenatural. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua história. Quando você coloca os seus armamentos nas mãos de Deus, Ele cuida da tua vida. Quando você busca as coisas de Deus, Deus busca favorecer você. Não como uma troca, porque Deus não está trocando nada, mas porque Deus abençoa de maneira abundante, sobrenatural, aqueles que recebem a Jesus. E quem recebe a Jesus como o primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar com você, que por meio de Jesus, você pode render os seus armamentos para Deus. Antes, mesmo que você quisesse, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero viver o Teu reino, não tinha como, porque nós temos pecado, e o nosso pecado mancha todos os nossos armamentos. Sabia que a Bíblia diz que as nossas obras de justiça para Deus são, sabe o quê? Trapo de imundícia. Então você quer fazer um monte de coisa boa, justiça para Deus, a sua justiça própria, o seu mérito, o seu merecimento, aí você faz um monte de obra social, dá dinheiro para os pobres, faz um monte de coisa religiosa, vai para o culto, vai para a missa, vai para não sei aonde, e você diz, está aqui Deus, olha aqui as minhas justiças, e Deus olha e diz assim, isso aqui para mim é como trapo de imundícia. Não é porque Deus é cruel, não é porque Deus é mau, é porque Deus é santo. E tudo que vai ser apresentado para Deus precisa ser em santidade. A santidade de Deus não permite uma comunhão com o nosso pecado. E eu sou tão pecador, querido. Eu já pequei tanto nessa vida, ainda peco de vez em quando. E Deus não convive com isso. Então, por mais que eu quisesse servir a Deus, estava impedido. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou Jesus para morrer pelos meus pecados. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus me
purifica de todo pecado. E aí Jesus veio falar a boa notícia do reino de Deus. Jesus veio trazer a boa notícia do reino de Deus, porque por meio de Jesus você pode entrar no reino de Deus. Por meio de Jesus você pode participar do reino de Deus. Por meio de Jesus você pode render a sua vida e os seus armamentos para Deus. E eu quero dizer que se você rende os seus armamentos para Deus, você se rende a Deus. Deus não quer o que você tem, Deus quer você. O mais importante para Deus é a sua vida. Deus te ama profundamente. E Ele provou o seu amor enviando Jesus para morrer no seu lugar. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Render-se a Deus não é só servi-lo, mas especialmente se relacionar com Ele. E aí, meu amado e minha amada, presta bem atenção agora nessa parte. Como vai ser a tua vida com os teus armamentos rendidos para Deus? Ei, como vai ser o teu trabalho amanhã, segunda-feira, se você entender, Senhor, o meu trabalho é um armamento poderoso que eu rendo a Ti. A partir de hoje, o meu trabalho vai ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então, o meu ambiente de trabalho vai receber uma visitação do Teu reino através da minha vida. Porque esse armamento do meu trabalho, da minha habilidade, da minha vocação profissional, eu rendo ao Senhor. Como que vai ser amanhã no teu trabalho? Como que vai ser essa semana na tua empresa? Como que vai ser esse trabalho tão diferente, porque agora é um armamento rendido ao Senhor? Ei, e na tua casa, se você disser, Senhor, a minha casa é uma agência do teu reino, o armamento da minha casa eu rendo a Ti. Queridos, nós como família dissemos, olha, a nossa casa está rendida ao Senhor. Toda semana a gente recebe pessoas lá em casa para falar do amor de Deus. A gente tem visto vidas transformadas. Onde foi que eu tirei esse vido, meu Deus? Está repreendido em nome de Jesus. Então a gente tem visto vidas transformadas, porque a gente disse, a nossa casa é um armamento nas tuas mãos. Ei, e se o seu tempo for um armamento nas mãos de Deus? Se o seu tempo, se a sua agenda, você disser assim, ei Senhor, a minha agenda é tua. Eu vou fazer aqui os meus planos, mas eu quero que o Senhor calibre a minha agenda. Eu quero o teu reino em primeiro lugar. Senhor, a minha agenda é um armamento nas tuas mãos. Eu rendo esse armamento para Ti. Ei, se os teus recursos forem um armamento nas mãos de Deus, olha que coisa poderosa. Sabe por que nós temos orado pela prosperidade nessa casa? Sabe por que nós temos orado por portas abertas? Não é para que nós acumulemos bens, mas é para que a gente tenha muito armamento para servir ao reino de Deus. Já pensou, querido, o dinheiro, que é esse armamento tão precioso, nas mãos de pessoas que amam a Deus, nas mãos de pessoas que se rendem a Deus, quantas coisas incríveis vão acontecer? Ei, já pensou a tua boca como um armamento de Deus? Ao invés de amanhã você xingar, ao invés de amanhã você murmurar, ao invés de amanhã você praguejar, amanhã você abençoar, porque a Bíblia fala que a tua boca é um armamento que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E você diz, Senhor, agora a minha boca é do Senhor, eu quero ser boca de Deus na terra, em nome de Jesus. E ali você vai rendendo seus armamentos para Deus, querido. Isso é poderoso. Tudo que você tem são armamentos que podem ser rendidos nas mãos do Senhor. Tem um homem que Jesus fala que ele tinha um grande celeiro de riquezas, de mantimentos. E quando ele terminou de encher o celeiro, estava lotado, não cabia mais nada. Ele disse assim, agora eu vou construir outro. Construir outro galpão. Aí quando os dois estiverem cheios, sabe o que eu vou fazer? Só aproveitar a vida. Só fazer o que eu quero. Aí Jesus olha para aquele homem. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado, para quem será? A loucura daquele homem não foi prosperar, porque hoje de manhã a gente está falando do Colgate, que prosperou como homem de Deus, e ele terminou seus dias dando mais de 90% do que ele recebia para a obra de Deus. Porque não é sobre quanto do seu dinheiro você vai dar para Deus, é sobre quanto do dinheiro de Deus você vai usar para a sua vida. A lógica é diferente, porque todos os armamentos estão rendidos a Deus.
Então a loucura daquele homem não foi prosperar, a loucura daquele homem foi não render os armamentos para Deus. Sabe, eu olho para vocês, eu encontro as histórias e eu vejo pessoas tão talentosas, pessoas cheias de graça, cheias de possibilidades, que talvez o diabo está até tentando apagar, dizendo que você não é nada e você não vale nada. Porque ou o diabo tenta prostituir os teus armamentos, ou então ele tenta dizer que você não vale nada para te enterrar de vez. E quando Deus olha para você, Deus enxerga a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança que pode ser restaurada por meio de Jesus. E a tua vida está cheia de armamentos para cooperar com o reino de Deus. E eu quero te convidar, querido, a nessa noite tomar uma decisão de render os seus armamentos para o Senhor. Tudo que você tem, o seu trabalho, a sua vida, o seu tempo, a tua história, a tua família, os teus recursos, tudo rendido ao Senhor. E você vai ver que a provisão de Deus é sobrenatural. Você vai ver que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus cuida de suprir as nossas necessidades. Deus cuida de cada um de nós. Eu quero finalizar com uma palavra do nosso querido apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Onde ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo está dizendo assim: olha, a minha vida não tem importância para mim mesmo, o que tem importância é que eu possa cumprir aquilo que Deus me chamou. O que tem importância é que os meus armamentos possam estar nas mãos do Senhor, consagrados a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. O que tem importância na tua vida não é só você passar, porque nós somos como a neblina. O que tem importância é como você passa. Onde estão os teus armamentos? Quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Quantas pessoas você tem influenciado para o reino de Deus? Quantas pessoas estão sendo afetadas em amor, porque os seus armamentos estão rendidos ao Senhor? Eu creio que Deus está levantando um povo que diz assim: Senhor, todos os meus armamentos estão aqui. Aí no meio desse povo tem jornalista, tem açougueiro, tem donas de casa, tem professores, tem engenheiros, tem arquitetos, tem políticos, tem engenheiros navais, tem pessoas assim de mais variadas idades, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens, mulheres, pessoas dos vários rincões de Fortaleza, bairros, e são pessoas que vão chegar e vão dizer assim: Senhor, eis-me aqui, os meus armamentos estão aqui nas tuas mãos. E grande é a obra que Deus fará. Deus está nos chamando para dar o nosso punhado de farinha.